Olá, pessoal. Eu vou aqui apresentar para vocês um seminário sobre bullying nas escolas, prevenção e conscientização. Eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática no NEAD da UFESA. Eu estou pagando a disciplina de psicologia e educação e o meu nome é Wanderson Ramalho Dias. Pronto. Falar algumas coisas aqui preliminares sobre bullying, situar. Pode ser que você não saiba a origem, pode ser que você tenha uma vaga noção. Mas o bullying ele vem do inglês, ele deriva da palavra bullying, que significa valentão, né? No inglês. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima. Não podendo caracterizar agressão isolada, o bullying é quando um grupo ele se junta, um grupo ou uma pessoa, ele se junta para perseguir ou ele observa uma característica daquela pessoa, daquela criança. Tudo que foge do padrão, ele é objeto do perseguidor do bullying. Ele se apega àquela característica e vai fazer piadas, vai isolar, ou o grupo isola, ou aquela pessoa, ou o grupo vê aquela agressão e não toma nenhuma atitude, ele é, de certa forma, conivente com aquela situação de agressão, né, contra a vítima. E são uma das principais características do bullying. O que é bullying? As agressões elas podem ser verbais, podem ser física, psicológica, comumente acontecendo ou as três ao mesmo tempo, né? As vítimas são intimidadas, ó, das principais características aqui do bullying, ó, intimidação, e elas são ridicularizadas. Eles colocam apelidos, geralmente vexatórios, né? E aplicam vários tipos de agressões contra essas vítimas, né? Ó, elas se apegam nas características físicas, nos hábitos da pessoa, sexualidade, sua maneira de ser. Tudo é motivo, né, pro valentão ele descontar as frustrações dele na vítima. A definição de bullying. Ó, vamos lá. Uma definição mais formal do bullying. Ó, de acordo com o Santos, de 2009, o bullying ele se caracteriza por ele compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivações evidentes. Ó, ou seja, aquela é uma agressão gratuita, ela é espontânea, né? Por parte do algoz. A angústia executada dentro de uma relação desigual de poder. Geralmente, o agressor é o que está numa situação de poder e a vítima ela está acuada, né? Ela é uma pessoa mais tímida, que não consegue assim revidar, né? Aí ela acaba que vai ficar nessa situação, vai ficar sistemático. Todo dia ela vai passar por agressões, intimidações, e ela acaba desenvolvendo vários problemas que a gente vai ver aqui mais para frente da apresentação. Ó, continuando. O bullying ele envolve qualquer ato de violência, seja um xingamento, difamações, apelidos, piadas depreciativas e o isolamento. Ou seja, o grupo ele vai. Pronto, aquele grupo que tem as mesmas características, que eles compartilham assim, das mesmas opiniões e os mesmos entendimentos, ou seja, aquelas panelinhas que se formam na escola, eles se juntam
primeiro eles excluem e eles ficam se divertindo às custas daqueles alunos que são mais tímidos ou que têm alguma característica que incomode o grupo, né? Ó, as crianças que sofrem esse tipo de violências têm um perfil de mais fracas e que terão dificuldades de defesa. Muitas vezes são obesos, ó, pronto. Eles gostam de pegar no pé dos obesos, colocando os apelidos, né? Ou pessoas que têm deficiência. Também são bastante, assim, vítimas, né, do bullying nas escolas. Ó, em geral, eles possuem baixa autoestima. Os que já têm baixa autoestima, eles vão acentuar ainda mais esse quadro, porque eles vão se sentir mais excluídos, vai agravar mais ainda as inseguranças deles, né? Como a gente vê aqui, eles são os inseguros, introvertidos, passivos e quietos. Impactos do bullying. Ó, as principais características de quem sofre bullying, os pais que podem estar identificando, não só os pais, os familiares, os professores e os amigos, eles também podem fazer esse diagnóstico. A primeira manifestação aqui, ó, falta de vontade de irem à escola. É a primeira consequência. Se ele vai para a escola e ele sofre todo aquele processo de bullying, é evidente que ele vai querer evitar passar por esse processo e consequentemente, vai ficar sem vontade de ir para a escola. Eles desenvolvem também um quadro aqui de ansiedade, ó, angústia e um mal-estar quando chega o momento de sair de casa. A partir do momento que ele já vai se preparando para ir para a aula, ele já revive aquela situação e desenvolve essa série de quadros, né? Ó, baixo rendimento escolar. Uma das condições mais graves, além de tudo, é que vai dificultar esse processo de ensino e aprendizagem, né? O que acaba repercutindo no rendimento escolar diretamente. Ele não tem interesse em ir para a escola, ele não tem interesse em estudar, consequentemente, ele não vai aprender. Ó, pode voltar sujo para casa com roupa rasgada, pronto. Devido às brincadeiras, às agressões, o agressor ele pode quebrar algum objeto da vítima, rasgar a mochila, rasgar roupa, e etc. Né? Ó, leva o lanche e voltam para casa com fome. Aquelas crianças que os pais preparam o lanche e tá sempre com fome e não quer contar porque não lanchou. Geralmente, nas escolas, eles roubam os lanches, né? Um exemplo assim prático assim das séries daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, quando o Chris levava o lanche e os valentões, o Caruso, né, que era o valentão da escola, roubava o lanche dele, às vezes roubava dinheiro, entre outros, né? Elas podem apresentar aqui, ó, um quadro de pesadelos, ficam lembrando do que aconteceu e tem pesadelos, né, à noite. Eles gritam durante a noite, ó, com os pesadelos, eles se imaginam fugindo dos agressores e acabam gritando, se mexendo com movimentos bruscos, tendo insônia e até medo de ficar no escuro, né? Muitas vezes. Ó, eles aparecem feridos devido às agressões na escola, né? Eles se envolvem em brigas e acabam voltando feridos. Geralmente eles são mais fracos e eles levam a desvantagem em relação às brigas, né?
perdem objetos, ou em virtude de roubos, ou quebras também, né? Durante esses bullying que eles sofrem, têm seus dinheiros roubados e geralmente eles não querem dizer que está acontecendo. É muito complicado assim você descobrir uma pessoa assim, geralmente as crianças que estão passando por bullying, porque elas são tão intimidadas de um jeito que elas ficam com medo de contar aos pais, contar aos professores. No máximo elas contam para algum amigo mais próximo e essa situação fica se estendendo ainda mais. Uma coisa que poderia ter sido resolvida assim no início, ele vai só postergando, postergando, procrastinando aquela situação e nunca resolve, né? Isso vai virando uma bola de neve e quando você vê já tomou assim umas proporções que já fica mais complicado de você estar tirando a criança dessa situação, né? Falar aqui um pouquinho dos sinais de alerta. Pronto. É de suma importância que a família converse com os alunos, né? Pronto. Família que tem estudantes, geralmente os mais novos, né? É, é importante que os pais sejam atentos. Não só os pais, os familiares mais próximos. Ó, os primeiros sintomas são o isolamento social da vítima. Pronto. Ela não quer ter contato com ninguém, só quer ficar no canto dela, não conversa, não interage com a família. Isso é um dos principais sintomas. Ó, não se vê como alguém que pertence ao grupo. Claro, porque na escola ela se sente excluída por conta dos grupos que se formam e se ela tiver alguma característica que não se enquadre com o que é aceito pela sociedade naquele momento, porque o bullying ele geralmente é um reflexo assim das coisas mais absurdas da sociedade, né? Pronto, questão de racismo, violência, entre outras. Ele reflete o que a sociedade, pronto, porque eles vão reproduzir comportamentos violentos que eles veem nos filmes, em casa, na sua comunidade de maneira geral. Bom, a partir daí pode haver uma queda de rendimento escolar, que eu já falei também, a queda na autoestima, na verdade ela vai despencar essa autoestima de quem já tem a baixa autoestima, né? Vai apresentar quadros de depressão, transtornos como ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Ó, e uma das principais, a consequência mais extrema assim, do bullying é que ele se vê numa situação tão acuada que muitos cometem até suicídio. Assim, um dado assim, que eu vou trazer aqui, enquanto estava fazendo a pesquisa aqui, um quarto dos estudantes, pesquisa do IBGE, ela diz que um quarto dos estudantes revelam que já sofreram algum tipo de bullying nas escolas. Ou seja, daí cabe às escolas tomar consciência, né? Elas desenvolverem programas, conscientizarem a sociedade para que esse quadro se reduza e tenda a zero. Prevenção do bullying. A violência não é combatida com mais violência. Ou seja, existem duas faces aí nessa mesma moeda. Né? Por um lado, você tem o agressor e você tem a vítima. Assim, os especialistas eles indicam que você não combata a violência com mais violência. No caso de uma família que identifique
que o filho está praticando bullying, pronto. No caso, por exemplo, tem gente que gosta, não, eu vou dar uma surra que a gente vai resolver. Pronto, isso aqui não é o mais indicado. Você trabalhar com punições assim, com violência. Você só vai gerar mais um quadro de violência agravar para ele descontar na vítima de novo. Às vezes, punições aos agressores são necessárias quando esses extrapolam qualquer limite razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores são jovens que sofrem por algum motivo. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e conscientização. Como eu falei, assim, tem que fazer um trabalho para conscientizar, para mudar a percepção que esse jovem, o agressor, ele tem da realidade. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar é pelo diálogo. É necessário conscientizar aqueles que assistem, pronto, não só o valentão, como as pessoas que estão lá naquele grupo e são coniventes com essas agressões, né? Que eles estão participando indiretamente, estão reforçando aquele comportamento do valentão, porque a partir do momento que não tem a plateia, aquela plateia, muitas vezes o agressor ele não vai ter um motivo, um reforço, que essa plateia seria como um reforço positivo, como a gente viu lá no behaviorismo, né, de Skinner. A partir do momento que você retirar essa plateia, esse comportamento violento possa ser que ele diminua ou até mesmo cesse, né? Ó, papel dos educadores e dos pais. Trabalhar o olhar pelo outro significa discutir as diferenças e desigualdades em cooperação. Criar um espaço de falas, ó, livres, pronto, isso aqui é de suma importância, assim, que o educador ele tenha essa sensibilidade, né? A gente estudou lá no humanismo, né, de Carl Rogers, que o educador ele tem que tornar o ambiente escolar um ambiente propício para o processo de ensino-aprendizagem, para que os alunos se sintam à vontade para aprender, para que eles possam extrair o máximo e canalizar essa energia para o aprendizado, né? Ó, deixar a turma falar sobre as angústias e descontentamentos. Nesse caso aqui, quando o professor ele identificar que está acontecendo esse processo de bullying na sala, ou mesmo na sala, ou nos horários de intervalo, ele deve comunicar para a coordenação, para eles tomarem qual vai ser o caminho para resolver essa questão desse bullying, né? Quais são as medidas que eles vão tomar em conjunto com a equipe pedagógica da escola. Dar o exemplo. Se a escola lida com violência e autoritarismo, gera mais comportamentos violentos. Isso aqui como eu já falei, né? Você tratar violência com mais violência só gera mais violência. Ó, mostrar limites, nortear e mediar regras que serão construídas na coletividade. Conversar sobre o uso do computador. Ó, muitos alunos eles usam o computador para disseminar o ódio, né? Que é o cyberbullying também. Muitas vezes o bullying aparece na internet. Ó. Ele vai, às vezes, pronto, ele começa na internet e vai terminar na escola ou vice-versa. A escola precisa alertar seus alunos sobre o uso de sites e limites na divulgação de dados pessoais. Ficar atento aos alunos muito tímidos, retraídos, né? Aqueles que apresentarem comportamentos violentos em todos os espaços da escola, recreio e área externa. Por onde sair,
é um papel do professor, do educador de uma maneira geral, né? Ficar sempre atento aos comportamentos assim dos alunos, né? Ele tem que ter essa sensibilidade, além da parte do ensino, do domínio dos conteúdos, ele também tem que ter essa flexibilidade. Já existe uma lei sancionada pela presidenta Dilma, né? Que é a lei sobre o bullying escolar. Ela tem uma série de medidas assim para o combate ao bullying nas escolas, né? É a lei de número 13.185, institui o programa de combate à intimidação sistemática, que seria o bullying nas escolas. A gente pode... Deixa eu terminar aqui. Pessoal, queria deixar aqui para vocês que, como a gente estudou na disciplina assim, no humanismo de Carl Rogers, eu achei assim, importante aqui frisar aqui aquela tríade, né? Para que o processo de ensino-aprendizagem ele se dê da melhor forma possível, é preciso ter a empatia, que é tudo que o, o praticante do bullying ele não tem, né? Tem que ter empatia com os colegas, tem que ter a empatia do professor com os alunos, né? A empatia é compreender o sentimento do outro e lhe comunicar o que está sendo compreendido. Além da empatia, tem que ter a congruência, significa ser o que se é, a pessoa congruente, aceita e se compreende. E a aceitação consiste em aceitar como eles são,